Bem-vindos ao E aí, tem cobertura? Esse canal E aí tem cobertura para a gente conversar, bater um papo, falar sobre atualidades, sobre fatos reais que impactam o nosso dia a dia, né? Cara, assim, eu tava olhando e ia falar uma coisa hoje, um assunto, né? Um pouco diferente, tal, uma experiência que eu vivi semana passada, no período de férias que eu fiquei aqui no Nordeste, ali no Ceará, um lugar sensacional, aí parabéns ao cearense, o lugar é maravilhoso. E, assim, tinha uma matéria para falar, eu estava estruturando tudo isso, pô, minha mulher me ajuda muito nesse negócio, é que de vez em quando acontecem umas coisas que a gente tem que trazer aqui para debater, né? Que são fatos reais, assim, que impactam a gente, né? Isso aconteceu ontem, com o anúncio da Ford, né, que vai sair do país, que vai deixar as operações e tal. Isso é um fato extremamente relevante para a economia, para o Brasil, para o seguro, óbvio, né? O seguro está inserido no mercado financeiro e para o nosso mundo aqui, né? Esse mundo da responsabilidade civil. O que afeta? O que impacta? Quais são as linhas que são impactadas? O que eu penso, assim, o que eu vejo que pode acontecer, que eu queria trazer aqui para esse debate, para a gente falar desse impacto da Ford aqui, né? Estava lendo aqui algumas matérias. No Brasil, como qualquer coisa, né, que acontece aqui, tudo vira política, né? E alguns já falam, olha, fechou porque o Estado não interviu. Assim, cara, como que o Estado vai intervir numa decisão mundial de uma empresa do tamanho dessa? Eu trabalhei em empresa multinacional, empresa mundial, há muitos anos. E te digo o seguinte, quando alguém lá fora toma decisão, rapaz, é isso aí, é goela abaixo, como dizem, e pronto. E eu acho que essa decisão da Ford não é goela abaixo, nem é pronto, nem é negócio que veio assim do dia para a noite. Minha opinião. Ela já vem fechando as fábricas, pô, aqui em São Bernardo do Campo já fechou há algum tempo. Já vem tomando algumas atitudes e quando a gente olha, né, faz um comparativo entre os lançamentos, os modelos da Ford, né, os modelos que ela coloca e a concorrência dela, e a gente vê o mercado em ampla expansão. Eu fui comprar um carro esses dias aí, não tinha carro para comprar. O Covid afetou? Pô, o Covid afetou. Isso é um fenômeno que eu fico assim estudando e a gente vive a história, né? Então a gente não pode contar ela, porque a gente está vivendo, a gente está nesse turbilhão. Mas eu percebo o seguinte, falta o quê? Falta matéria-prima, faltou algumas empresas, fornecedores de peças e tudo mais. Então o que eu percebo da política, né? Agora um acusa o governo daqui, outro acusa o governo dali, outro fala, se eu tivesse lá seria diferente, não deixaria fechar. Já ouvi aqui uma entrevista aqui do governador do Ceará, porque vai fechar a fábrica lá, do governador aqui da Bahia, enfim, São Paulo ainda vai manter algumas coisas. E o impacto disso, obviamente, primeiro impacto o desemprego, né? Primeiro impacto a preocupação do atendimento ao cliente, algumas coisas desse sentido. Bom, então primeiro que o país tem leis, tem regras, não é essa bagunça. A decisão internacional, ela foi baseada, obviamente, em questões econômicas, né? Então é assim que funciona. Eu vejo com muita tristeza, como todo mundo, né? Tem amigos que trabalham lá e, enfim, o pessoal recebe isso de uma forma muito triste, né? E assim, o automóvel no Brasil, a gente sabe como é que é, né, cara? Os caras são apaixonados, a Ford, uma marca que está aqui com certeza, antes de mim, ela já está no Brasil, né? Já estava no Brasil, né? Então, quer dizer, eu mesmo tive alguns Fords aí, acho uma marca sensacional, mas não vim aqui para falar de marca, modelo, conforto ou defeito de acabamento, que não é a minha praia. A minha praia é seguro, e uma coisa que eu gosto muito é seguro de responsabilidade civil. E aí eu estava pensando o que falar aqui, o que debater sobre esse tema. Então, primeira coisa, né? O impacto no seguro. Vou escrever aqui, impacto. Qual que é o primeiro impacto? Faturamento, né? Vai fechar a fábrica, vai ter faturamento, vai cessar o faturamento. Segundo impacto, como funciona uma pós de RC da família? Quando eu falo RC, eu falo família, tá? Falo de ENO, INO, RC geral, cyber, ambiental, principalmente aqui nesse caso, quando uma empresa sai do país. Como é que funciona? A empresa saiu do país, as operações vão fechar. O que eu tenho que fazer?
Ou nem só uma empresa como a Ford, né, uma multinacional, porque a Ford com certeza ela tem toda a estrutura de programa mundial dela que vai suportar muito bem, porque ela fecha a operação dela no Brasil, que é uma filial. Então a Ford deve ter uma apólice de programa mundial colocada na matriz dela, no país matriz, né? Então tem essa apólice lá, então ela não vai ter muito perreio de cobertura, para falar bem abertamente, né? Mas aí você tem aí os fornecedores, né, de peças e tudo mais, né? Então pronto, faturamento, funcionários, né, que é o desemprego e tudo mais. Qual outro impacto? Sinistros, como é que funciona o sinistro? Porque ela vendeu o carro e aí ela tem a legislação. O carro que ela vendeu hoje, que ela vendeu ano passado, ela deu uma garantia lá de 3 anos ou o que for, né? Então, a gente precisa estudar após de RC produtos. Fechei minha empresa, tem um produto no mercado vendido. Eu não vou estar mais aqui, eu não vou ter mais faturamento no país nos próximos anos. Vou ter talvez faturamento do quê? De peça, né? Isso é uma coisa que tem que entender. Eu saio do país, mas eu tenho que continuar fornecendo peça. Isso provavelmente vai acontecer com a Ford, né? Com a defesa do consumidor, a empresa está aí há muitos anos. A gente vê outras empresas tendo a descontinuidade, né, do negócio e é obrigado a fornecer peça para atender a legislação, com a defesa do consumidor e tudo mais. Então a gente tem que entender o RC produtos, né? Porque eu não vou fabricar mais aquela peça, eu não vou mais fabricar aquele produto, mas ele está no mercado. Ele está no mercado há 1, 2, 10, 20 anos. Fabricante de sistema eletrônico, de fiação, de suspensão, de freio, de parafuso. Esse cara está com a peça dele lá. Ele não vai receber mais esse faturamento, tá certo? Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu sou um vendedor, né, um fornecedor de parafusos para essa empresa que fecha. Forneço parafusos, forneço toneladas de parafuso. Maravilha. Tenho um faturamento X e minha exposição calculada pela minha venda, né? A RC, a gente calcula a exposição pela venda, pelo controle de qualidade, outras coisas, mas vamos focar aqui na venda, né? Então essa minha fábrica de parafusos, no exemplo, o que acontece? Deixo de fabricar toneladas. Meu faturamento cai, só que a minha exposição ela continua muito parecida, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, que foram os carros que eu vendi, que estavam lá na garantia. Então assim, eu não vou receber mais aquele faturamento, não vou ter mais aquela peça, mas eu vou ter aquela exposição por um bom tempo. E como que o seguro de RC Produtos resolve isso? Como é que é o gatilho? O que está coberto numa pólice de RC Produtos? Então uma das regras é o seguinte: o produto tem que ser vendido ou fabricado durante a vigência da apólice. Vendido e fabricado durante a vigência da apólice. Cessou a operação. E aí, o que você acha? Você acha que ele tem que continuar contratando essa apólice? É um fato relevante que ele precisa mencionar para a seguradora? O mercado segurador precisa olhar e sentar isso e debater nas comissões técnicas quais são os impactos e ter algum tipo de boletim? Isso é bobagem, porque o mercado não é tão grande assim. Mas assim, uma coisa que eu quero sempre repetir aqui, né? O tamanho da dor, ela está diretamente relacionada para quem sente essa dor. Então, se eu hoje sou alguém que tem uma operação, uma indústria montada, prestador de serviço, gente minha, produto meu, focado na venda e no atendimento de uma empresa que fecha desse tamanho, porque montador monta as coisas, né? Para ele montar, alguém tem que fornecer o Lego, né? Isso é um Lego, né? Alguém tem que fabricar o Lego, né? Então alguém tem que colocar as pecinhas lá. Se eu sou a empresa que essa é a minha dor maior, essa é a dor que vai me bater, que eu vou ter que... Hoje eu acordei, o cara acordou hoje e falou, meu Deus, vou correr para onde? Até chegar outra indústria aí. Talvez vai chegar o chinês, vai chegar um coreano, vai montar uma fábrica, vai aproveitar aquela estrutura, sei lá. Isso é especulação, ninguém sabe nada, é muito novo, é muito recente. Quiçá tem uma reversão aí dessa decisão, difícil, mas sei lá.
né? Mas voltando ao nosso tema, após GRC Produtos, então, eu vou emitir o endosso, eu vou fazer uma informação, tenho que sentar com a seguradora e entender como que ela vai fazer isso, e o corretor, qual que é a recomendação que eu vou passar para o meu cliente? Fala, não, tá tudo certo, você não precisa mais informar esse faturamento aqui para frente, porque se o faturamento dele cair, lembrando, de novo, a cobertura, a cotação, a análise é feita sobre o faturamento, um dos itens bem importantes para receber produtos. Ele não vai ter mais aquele faturamento, cessou a operação. E aí, o que ele faz? Se ele não fornecer, passar a informação, não tem o faturamento, fala, não estou vendendo mais, deu um problema, sei lá, uma suspensão e tal, o carro, uma colisão com o carro, o efeito do produto, e eu simplesmente falei, olha, não vou mais comprar apólice de RC Produtos porque eu não vendo mais para eles. E aí, tem cobertura? Eu digo o seguinte, recomendação aí, alguns anos que eu tenho nesse negócio, recomendação é, contrata apólice, informa lá, coloca direitinho, negocia. Se as apólices, então, as apólices que são a base de reclamação, o claims made, quando você cessa a operação, você tem gatilhos lá previstos. Pô, não vou mais operar aqui, vou sair, vou fechar minha fábrica. Pô, uma fábrica desse tamanho fechar, as consequências são enormes. Mas, vamos lembrar o seguinte, os caras também são enormes. Então tem um corpo jurídico, os caras vão manter a empresa aberta no Brasil, vão fazer importação, a empresa continua normal. Para eles, vida normal. Eles só vão deixar uma operação que não é rentável, fecha a fábrica, vão importar, né, SUV, essas coisas que é o que vende hoje em dia, vão importar, sei lá, atrás aqui dos vizinhos, enfim, acabou. E para eles toca a vida, continua. Mas eu quero me referir aqui, até porque esse grande, né, de novo, o prêmio dele está sendo colocado lá fora, programa mundial, exporta esse prêmio através de resseguro, de cativa. Pô, é um ferramental aí que eu acho que uma boa massa conhece, mas quem não conhece esse ferramental, pô, deixa a tua pergunta aqui, que eu vou buscar informação aí e respondo para vocês. Não dessa conta específica, né? E também sem outras, que eu não vou poder citar o nome, mas a gente demonstra aqui, fala abertamente como funciona esse mecanismo. Não tem nenhuma ilegalidade, não. Ele paga imposto aí, se eu não me engano, a alíquota é de 2,38 para exportar os prêmios do Brasil para fora. Pô, a melhor forma, acho que a forma mais barata de tirar dinheiro do Brasil é através da operação de seguro. Então, as grandes empresas multinacionais aí surfam muito bem dentro dessa legislação, desse critério. E não estou querendo aqui eu ser nacionalista ou partidário, de novo. Eu não gosto desse negócio de política, né? De você, tava abrindo aqui, pelo amor de Deus, aqui, negócio da Ford. Eu quero dizer só o seguinte: existe mecanismo para essas grandes empresas, elas funcionam muito bem, e isso vai fluir normalmente, deve estar no plano de negócio deles. E esse é um outro ponto, cara, o plano de negócio. Quando a gente avalia uma apólice de seguros, o que a gente olha? Cara, a gente olha muito assim para o hoje, né? O que ela está fazendo, faturamento, posição, diretoria, né? E pedimos alguma coisa, né? Sobre o futuro, pô, e aí, olhamos o mercado, pô, esse mercado... Então, pense o seguinte, olhar o mercado da indústria automobilística, para a questão de avaliação de risco. Quando eu olho assim, como isso do convite, falei, pô, ferrou. Cara, os caras não vão vender carro, complicou, o dólar disparou, quem estava na importação do carro inteiro, pô, teve um problema. Quem estava fabricando aqui se deu bem, porque o dólar disparou, ficou barato aqui. Então, assim, tem empresas que estão bombando, a indústria automobilística está bombando. Você vai comprar carro, não tem, porque a prioridade é o quê? Exportação. Os caras estão exportando o carro, mandando o carro embora do Brasil. Prioridade exportação. E estão ganhando muita grana, eu falo muita. Tem empresa anunciando, pô, eu tenho um relacionamento aí com o pessoal da indústria automobilística, tal, estava conversando com um grande amigo ontem e tal, e ele me disse, falou, pô, mas você não acredita, os caras lá onde eu trabalho, lá, os caras vão colocar 21 sábados para a indústria
para fábrica, chão de fábrica, trabalhar para produção. Hora extra. Todo período normal, mas 21 sábados de hora extra para produzir e entregar produto, entregar veículo no mercado nacional e internacional. Então, quando você olha a fotografia, né, do mercado, fala, não, pô, esse mercado, eu tinha uma impressão que o Covid ia ser uma complicação, né, pô, ninguém vai sair de casa, ninguém vai comprar carro. Eu não sei, cara. Eu comprei um carro novo. Mas, claro, tive que comprar por outras razões aí, papapá. Mas assim, não tem. Não tem. Então, pô, a galera, eu acho que comprou carro, enfim, achando que ia andar de ônibus, enfim, aí é especulação. Mas, o prefeito do seguro, quando você olha, ele fala, pô, o mercado está em expansão, o mercado, pô, tem uma crise, mas não vai afetar esse mercado. Vamos olhar que o mercado vai afetar. Você vê companhias internacionais chegando aqui, vendendo e tal, pô, esse cara da Caoa aí, vendendo esse negócio dele aí, esse carro dele aí, e eu mesmo fui lá ver o carro dele, e outros também, né? Pô, a GM anuncia aí um ano maravilhoso, fechamento, com lucro e tal. Então, você olha, pô, peraí, a Fiat aí com a Jeep, investindo, enfim. Qual o impacto para o seguro? É isso. Quando eu olho e falo, o mercado tá bem, aí, pô, não tá bem. A Ford já não estava bem, por algum problema de venda, produto, enfim, decisão estratégica, dólar, Covid. Mas são outros fatores, é isso que eu estou trazendo aqui, são outros fatores. Quando a gente analisa o risco, a gente tem que analisar isso. Então, vamos pensar o seguinte. Eu sou um analista de risco e estou analisando isso, ok? Beleza? Agora pense o seguinte, se eu fosse o gestor ou o diretor de uma empresa que fornece produto para eles, ou que fornece produto para uma empresa que vai fechar a porta daqui 1 ano, 2 anos. Então assim, a gente tem que ter claro, muito claro, a continuidade do negócio, o plano de negócio. No mercado de seguro é a mesma coisa. A gente vê um monte de empresa chegando, lançando produto, cara, e de repente, do dia para a noite, muda a regra e não tem mais continuidade daquele produto ou da aceitação daquele risco. E aí, assim, a seguradora, pô, agora eu quero, agora é febre, agora eu quero fazer concessões. E entra. Aí toma sinistro, pô, agora eu não quero, sai de concessões. Aí volta para concessões. O que eu estou falando? A companhia, a seguradora que você vai escolher é importante, mas isso é uma relação de fidelidade, né? Isso é uma relação de longo prazo. É importante entender qual que é o plano de negócio. Tá bom, cara, você está chegando no Brasil, tá bom, vai mudar seu diretor, vai mudar sua presidência. Me fala aqui, qual que é o teu plano de negócio para os próximos 2, 3, 5 anos? Né? O que você olha? Como que você está vendo? Eu acho que ainda mais nessa questão do Covid aqui. Como que as empresas de seguros vão se posicionar? Né? Claro, tem muita coisa que não depende da decisão no Brasil. Ótimo. Importante olhar qual que é a decisão, como está o mercado dos caras lá fora e para onde eles vão. É assim, para quem tem acesso à informação, é muito fácil falar, pô, Márcio, você está falando aí, é o básico, a gente olha, lê aqui e tal. Mas olha só, no básico e no óbvio que a gente tropeça muitas vezes, tá? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte ponto. A Ford fez a decisão, quem fornecia para ele, o que ele pensou, né? O gestor dessa empresa. Será que ele falou, não, vou comprar maquinário, vou investir, vou trazer? Ou ele já sabia, falou, não, peraí que os caras estão tirando o pé. Então, é esse tipo de informação que a gente busca no momento da subscrição, né? Esse feeling que a gente pede para o corretor de seguros trazer para a gente. E é esse tipo de debate que eu quero provocar com o corretor, com você. Como a gente analisa, como a gente cria uma relação a longo prazo, como que a gente se sustenta nesse negócio, como que a gente faz um diferencial. Né? Informação é um negócio que a gente tem que trabalhar muito bem. E muitas vezes quem tem essa informação é o corretor, é o cara da fábrica. Mas não vamos fugir, não vamos perder muito foco não, porque eu tenho mais 2 pontos para falar aqui dessa questão de descontinuidade do negócio. Então, primeiro a questão do produtos, ok? RC Produtos. Como que vai funcionar a pólice? Porque agora eu não vendo mais esse produto, eu não fabrico mais esse produto,
mas eu tenho ele aí no mercado há mais de 50 anos. E se dá um problema numa peça agora? Ah, pô, mas 50 anos, aí você está viajando, porque 50 anos já perdeu até o prazo de validade. Beleza. Então, assim, qual que é o prazo de validade? Código de Defesa do Consumidor, vamos pensar? 5 anos. Código Civil, 3 anos do conhecimento do dano. Então, assim, estou falando aqui de prazos prescricionais, tá? Então, assim, a Pólice de RC Produtos trabalha muito dentro de prazos prescricionais, trabalha em cima de venda, em cima de fabricação de produtos, exportação ou não. Então, é importante saber se vai ter a descontinuidade, como deixar essa descontinuidade bem clara, coberta na pólice, para não ter dúvida. Lembrando que o corretor e o segurado gostam muito de trocar de seguro, a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos troca de seguro. Beleza, não tem problema. Só que numa situação dessa, se você trocar de seguro na descontinuidade, eu fornecia para X e não forneço mais aquele produto, caiu meu faturamento, eu vou buscar alguma coisa diferente, é importante você ter essa continuidade e deixar bem claro na sua apólice essa questão do produto. Vamos para outra linha de negócio, então. Vamos falar aqui de um tema que eu também gosto muito, que é do ambiental. Não vou mais produzir, não vou mais fabricar, vou fechar a minha planta, vou fechar a minha fábrica. O que será feito na questão, o termo, o relacionamento ambiental? Assim, eu fico olhando aqui as coisas acontecerem, né? Então, assim, o cara sai do galpão, entrega o depósito. Ah, eu estava com o depósito aqui, caiu minhas vendas, vou entregar o depósito. E assim, perfeito. Eu só quero lembrar uma coisa, na lei ambiental diz o seguinte, todo verbo assim, né? Eu estudei direito, né? Minha formação em direito e tal. Então, assim, em direito é o seguinte, todo verbo que existir, quanto mais verbo existir numa lei, né? Quanto mais verbo existir no artigo, você tem que estudar muito mais aquele artigo de lei. Então, quando eu venho falar de seguro ambiental e do fechamento de operações e do abandono de plantas, então a gente tem que olhar o seguinte, pegar alguns verbos da lei ambiental. Então, assim, quem explora é responsável. Quem tem a posse é responsável. Quem investe, então, quem explora, quem investe, quem cuida, né? Então, o banco, cara. O banco, assim, pô, tem um amigo meu do mercado que, olha, eu acho que a gente tem uns, ficar revelando aqui, mas tem uns 15 anos, cara, que eu converso com esse cara e a gente fala, olha, eu fico assustado, e ele me falando que sou Márcio, eu fico assustado que o banco não compra uma pólice de seguro ambiental. Porque ele acha que a responsabilidade é só do fabricante ali, de quem está usando, do armazém, mas não é. No caso da Ford, pensa o seguinte, de novo, uma empresa gigante, estruturada, gestão de risco, quero crer que esse ponto ambiental e o uso do local está resolvido. Por quê? Quando ele sai do local, não é que a responsabilidade dele acabou. A responsabilidade dele vai ser eterna. O risco ambiental não prescreve. Eu estava falando aqui que no RC Produtos, né, de quem deixa de fabricar, sei lá, 5 anos com a defesa do consumidor, 3 anos do conhecimento lá, o Código Civil. No ambiental não tem isso. Então, o cara da Ford vai embora da Bahia, fala, pô, eu tô com a minha fabriquinha lá fornecendo, vou fechar e vou me mandar da Bahia, vou me mandar do Ceará, vou embora, fechei a fábrica. Atenção, porque assim, se você contaminou, se tem um contaminante, ou pior, se você não sabe que você contaminou, mas tem um contaminante seu lá, a sua responsabilidade é eterna, né? Então vamos pensar o seguinte, os casos clássicos aqui, né? A gente tem caso clássico no sul do país, aonde tinha lá uma área contaminada e descobriram no registro, o registro fiscal, que empresa XYZ exploraram aquele local durante 20, 30 anos. E
teve dúvida, chamaram os caras para conversa, porque a contaminação ali não começou do dia para a noite. Ambiental é poluição gradual. Então, assim, por que eu estou falando isso? Quando você tem o abandono, e aí, Bruno, beleza, cara? Quando você tem um abandono do local, seja ele ou fechamento e tal, é importante dar uma olhadinha na tua pólice de seguro ambiental, ou até se você não tinha até tal data, você comprar uma pólice de seguro ambiental, talvez sentar com o teu corretor, né, ou deixar tua dúvida aqui no canal, ou o corretor deixar a dúvida aqui no canal, fala, tá bom, beleza, como é que a gente vai estruturar? Eu quero fechar minha operação, como é que eu vou estruturar então? A minha pólice de RC, RC operações, ok, porque ele não vai ter mais operação naquele local, só se ele tiver que fazer alguma manutenção e tal, é importante ter uma cobertura para isso. A pólice de RC produtos, importantíssimo olhar, né, nesse caso que ele não vai ter mais a fabricação. A pólice de ambiental, muito importante verificar. A pólice de Eno, assim, dependendo do impacto financeiro que vai ter, pô, eu forneço para Ford. Ford sai. Vou fornecer para quem? Se eu só tinha esse cliente, qual foi a minha decisão? Eu olhei isso, eu estava olhando isso, ou foi uma decisão? Você pode ser questionado, né? O gestor, né, da empresa, ele pode ser questionado. Se fosse aqui em casa, minha mulher ia me questionar. Fala, pô, mas tá maluco? Colocou todos os nossos ovos numa cesta só? Pô, minha sócia aqui, é que na verdade ela não é minoritária, né? Ela é minoritária. Minoritária aqui em casa sou eu, né? Eu que tenho que demandar. Mas assim, tô brincando, mas é importante a gente olhar esse tema, né? Como as apólices que o cara tem de propriedade, assim, de propriedade eu acho que é um pouco mais tranquilo, né? Porque é o que eu digo. Cara, o seguro de propriedade, se ele abandonou a empresa, fechou a empresa, saiu da empresa, a propriedade é dele, a máquina, o maquinário é dele, né? Se está financiado também, é dele, ele corre o risco. Se eu tenho um negócio, eu corro o risco. Cara, eu tenho meu celular aqui, eu corro o risco. Se eu vou deixar ele na mesa da praia, se eu vou deixar ele no bolso, eu corro o risco, né? Como eu vou tratar esse objeto? Agora o problema é o seguinte: quando eu envolvo terceiros, quando eu envolvo uma questão ambiental, quando eu envolvo acionista, quando eu envolvo expectativa de outros, a minha régua de responsabilidade, ela sobe. E deixa de ser uma coisa íntima minha, eu vou cuidar disso porque é meu patrimônio e eu coloquei o valor nele e eu trabalhei, acordei cedo para isso, maravilha. É uma decisão sua de perder aquilo ou ter um seguro para repor uma perda, é uma decisão sua. Agora, quando a gente afeta outros, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar assim, quando a gente afeta outras pessoas, isso não é mais uma decisão sua se você vai reparar o dano ou não. É uma obrigação reparar o dano. É um dever, é quase não, né? Isso é moral, né, cara? Você reparar o dano que você causou a uma pessoa é um dever moral, para começar. Depois aí, né, que moral, consciência, tal, isso é muito pessoal, né? Mas a legislação tá aí, é boa, e diz o seguinte, cara, não importa se você deixou de fabricar. Se alguém sofreu um dano com o seu produto e está num prazo de validade, ou está numa garantia, ou está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, ou você, assim, conhecimento, poder, lastro financeiro, provavelmente o juiz, né, se for uma ação, se você não tiver um seguro, espero que tenha um seguro. Se não tiver o seguro, espero que contrate o seguro. Porque o seguro a gente pode ter aquela discussãozinha de vez em quando. Tem cobertura, não tem cobertura? Tá coberto, não tá coberto? Cara, mas assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito, assim, de olhar o SLA, de fazer um plano. Olha, tem cobertura, não tem cobertura. Identificar logo de cara quem é o escritório de advocacia que vai atender, ou quem é o prestador de serviço, quem que é o, sei lá, o geólogo e tal, quem que vai ser o mecânico, o químico, a empresa que vai prestar esse serviço. Eu estou fazendo
só num paralelo aqui, eu estou fazendo um projeto aí de cyber, né? Cara, e estou montando o BP. Então, eu acho que o BP, né? Esse plano de negócio, ele precisa constar tudo isso. E não é só quando você vai montar um produto. Eu acho que quando você vai aceitar um risco, ou quando você tem um fato relevante, porque o fechamento de uma indústria como a Ford é um fato relevante, a gente olhar toda essa cadeia, entender como que ele está amparado pelo seguro. Se todos que estão ali têm o entendimento, como tem que proceder, como tem que tratar as apólices, né? Qual vai ser a decisão da cadeia, né? Nessa cadeia aí, qual vai ser a decisão das empresas e tudo mais. Porque pensa o seguinte, cara, se estava ruim para eles, imagina para quem é menor que os caras, como é que ficou. Eu acho que é um tema bacana, assim, começar esse debate, né? Porque será que 2021 a gente espera, né? Deseja um ano bom para todo mundo. O brasileiro é impressionante, né? A gente tem uma energia, assim, uma positividade que tudo vai dar certo, que vamos. Olha, eu vou falar para vocês aqui, cara, ontem eu voltei do Ceará. Tava de férias há uma semana, 10 dias. O avião lotado assim, todo mundo viajando, negócio... Claro, todas as regras, aí o novo normal e tal. Mas assim, o brasileiro, ele é otimista, né? Ele dá a volta por cima, apesar dos pesares, a gente é um povo bem otimista. Mas, além do otimismo, a gente tem que olhar, além do otimismo, a gente tem que olhar para esse 21 e pegar a Ford nessa largada dela que ela fez isso, né? Ou a gente ficar bem atento às apólices que a gente tem, pô, qual o comportamento dos meus clientes, pô, será que os caras estão sofrendo? Sabe que eu fui visitar os caras, fiz um call, falei, amigão, tudo bem? Como é que tá? Sua expectativa para 21? Tá tudo certo? Ou o próprio mercado segurador. E eu tenho escutado aí do mercado segurador algumas mudanças aí bem estratégicas aí de aceitação de risco e tudo mais. E eu vou correr para onde? De novo, o grande corretor, esse cara que está estruturado em parcerias e tal, eu acho que ele tem um problema, ele tem as preocupações, mas sana rápido. O corretor que não tiver tanta informação, tanto acesso, tá aqui o canal, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, vamos debater isso, né? A gente vai evoluir um pouquinho mais aqui com o programa e tal, mas é isso, né? Aqui a pergunta é, e aí, tem cobertura? Então eu quero desejar a vocês aí uma ótima semana, me deixa saber a sua dúvida, muito obrigado, um bom dia e nos vemos em breve, viu? Viu, gente? Abração aí, beijo, até a próxima.